Por que as pessoas falam sozinhas é uma pergunta que parece simples, mas que toca diretamente no núcleo da mente humana. Em algum momento da vida, quase todo mundo se percebe murmurando frases para o nada, comentando decisões, revivendo diálogos, reclamando em voz alta ou até ensaiando conversas que nunca aconteceram. Esse comportamento é tão comum que se tornou invisível, mas quando observado com atenção, revela algo profundo. A mente humana não suporta existir em silêncio por muito tempo. O cérebro foi moldado ao longo de milhares de anos para transformar experiências caóticas em narrativas compreensíveis, e a fala é a ferramenta mais poderosa que ele possui para organizar a própria realidade. Antes mesmo da escrita, antes da leitura silenciosa, pensar era falar. O ser humano ancestral não refletia em silêncio como fazemos hoje. Ele verbalizava suas decisões, alertas e medos, porque isso aumentava as chances de sobrevivência em um ambiente imprevisível. Essa herança biológica permanece ativa, mesmo em um mundo completamente diferente. Quando você fala sozinho, seu cérebro não está se comportando de forma estranha. Ele apenas está utilizando um mecanismo antigo para manter o controle sobre a própria consciência. O problema é que essa voz interna não nasce pura. Ela é formada ao longo da vida a partir das vozes que você ouviu. Pais, professores, parceiros, amigos, chefes e até desconhecidos contribuíram, direta ou indiretamente, para o tom com que você se dirige a si mesmo. Críticas repetidas se transformam em discursos internos, humilhações viram padrões de pensamento, elogios raros desaparecem enquanto frases negativas se fixam com facilidade. Com o tempo, a mente não precisa mais dessas pessoas por perto para repetir o que foi aprendido. Ela mesma passa a executar o roteiro. É por isso que, ao errar algo pequeno, você não apenas percebe o erro, mas muitas vezes verbaliza um ataque contra si mesmo. Não se trata apenas de pensamento, trata-se de linguagem, e a linguagem molda a percepção que você tem de quem você é. O cérebro não diferencia muito bem o que vem de fora do que vem de dentro. Ele registra ambos como informação válida. Assim, quando você se critica em voz alta, ele interpreta aquilo como verdade, não como opinião passageira. Outro fator importante é que falar sozinho ajuda o cérebro a manter foco e organizar tarefas. Estudos mostram que verbalizar instruções melhora a execução de atividades complexas, reduz erros e aumenta a capacidade de planejamento. Quando você fala o que precisa fazer, a mente passa a tratar a tarefa como algo concreto e não apenas como uma ideia abstrata. É como se você assumisse simultaneamente o papel de quem planeja e de quem executa. Mas o aspecto mais inquietante da fala solitária surge quando ela se transforma em um espaço para reviver o passado. Muitas pessoas não apenas falam sozinhas para resolver problemas presentes, mas para reecenar conflitos antigos. Discussões que já acabaram, conversas que não deram certo, decisões que causaram arrependimento, retornam à mente como se ainda estivessem em aberto. O corpo reage como se estivesse vivendo tudo novamente. O coração acelera, os músculos tensionam, a respiração muda. Não é lembrança, é reexperiência. Cada vez que isso acontece, o cérebro reforça a trilha emocional ligada àquela situação. Ele aprende que aquele conteúdo merece atenção constante, mesmo que cause dor. Com o tempo, o diálogo interno deixa de ser algo que você escolhe e passa a ser algo que simplesmente acontece, como um ruído de fundo, permanente. Muitas pessoas passam a vida inteira conversando consigo mesmas, sem perceber o quanto isso influencia suas decisões, seus medos e a maneira como se veem no mundo. Existe ainda um aspecto de autoproteção nisso tudo. Em momentos de solidão, falar consigo mesmo é uma forma de criar presença onde parece não haver ninguém. A mente humana é profundamente social. Mesmo quando está sozinha, ela tenta recriar um ambiente de diálogo. É por isso que esse comportamento se intensifica em períodos de isolamento, estresse, ansiedade ou transição de vida. A fala se torna uma âncora psicológica, uma tentativa de manter a identidade intacta quando tudo parece instável. O perigo surge quando essa voz interna se torna predominantemente negativa. Se a maior parte do que você diz a si mesmo é crítica, culpa ou desvalorização, a mente começa a operar a partir desse roteiro. Você passa a evitar desafios, a se sabotar antes de tentar, a aceitar menos do que merece, porque acredita que não merece mais. Tudo isso começa em palavras aparentemente inofensivas que você repete sem perceber.
No fundo, falar sozinho não é um sinal de descontrole, é um espelho. Ele mostra a relação que você construiu consigo ao longo da vida. Algumas pessoas possuem uma voz interna que orienta, acalma e fortalece. Outras carregam uma voz que acusa, diminui e paralisa. A diferença entre essas duas experiências não está no hábito de falar sozinho, mas no conteúdo desse diálogo. Talvez a pergunta mais importante não seja por que você fala sozinho, mas o que exatamente você está dizendo e como isso tem moldado suas escolhas. Porque mesmo quando ninguém está por perto, mesmo quando tudo parece silencioso, você nunca está realmente só. Existe sempre uma voz te acompanhando, narrando seus passos, interpretando o mundo e aos poucos construindo quem você se torna. Se você já se pegou falando sozinho, deixe seu comentário, porque nas profundezas humanas, a mente sempre é um mistério.